amigos do canal Viajando pelas Terras Potiguares. Você vai conhecer a cidade de Nísia Floresta, a famosa terra do camarão, também famosa por suas inúmeras belezas naturais, composta por um litoral de praias exuberantes e de um belíssimo complexo de lagoas de águas doces e límpidas. Você também vai conhecer a história dessa figura magnífica, Nísia Floresta Brasileira Augusta, uma mulher que viveu à frente do seu tempo e hoje dá nome à terra onde nasceu. Vem com a gente em mais uma viagem pelo nosso canal. A história de Nísia Floresta se confunde em vários momentos com a história de São José de Mipibu, cidade da qual foi desmembrada em 18 de fevereiro de 1852, quando passou a se chamar Vila Imperial de Papari, um dos seus primeiros nomes. Os primeiros registros do território de Papari ocorreram por volta de 1607, através de referências à aldeia do mesmo nome. Seus primeiros habitantes foram os índios potiguares, que viviam no entorno das lagoas de Guaraíras, Papeba e Papari. Convém lembrar que os potiguares eram da etnia tupi, que predominava em toda a costa do litoral brasileiro no século XVII. A origem do nome Papari, que foi o primeiro nome da cidade, surgiu devido à Lagoa de Papari, uma das maiores da região, cuja abundância de peixes em suas águas era algo espantoso. Na língua tupi, a palavra papari significa salto de peixe. Como vemos, tudo a ver com as ótimas condições de pesca oferecidas naquela época por sua emblemática lagoa. No início do século XVIII, por volta de 1703, o povoado de Papari tomava forma de um arruado. Foi também nessa época que a igreja de Nossa Senhora do Ó começou a ser construída. A fartura de pesca nas lagoas das redondezas e as terras de boa qualidade para o plantio das mais variadas lavouras impulsionaram o crescimento e o progresso econômico da promissora povoação. Em decorrência desses fatores, no dia 18 de fevereiro de 1852, o povoado desmembrou-se de São José de Mipibu, passando a se chamar Vila Imperial de Papari, através da Lei Provincial número 242. Em 1º de fevereiro de 1890, ocorreu uma nova mudança em seu nome, quando recebeu a denominação de Vila de Papari, consequência direta da proclamação da República que decretou o fim da monarquia no Brasil. Posteriormente, já em 1938, ocorreu mais uma mudança, quando foi elevada à categoria de cidade, passando a se chamar Cidade de Papari, através do decreto de número 457, durante o governo do interventor Rafael Fernandes Gurjão. De Papari para Nísia Floresta. Numa merecida homenagem à sua filha mais ilustre, em 1948, a cidade de Papari mudou seu nome para Nísia Floresta, uma das mais influentes escritoras feministas do Brasil, sobre quem falaremos mais adiante quando trataremos das figuras ilustres do município. Atualmente, Nísia Floresta é um dos municípios de grande relevância no contexto histórico e econômico do Rio Grande do Norte. Suas belas praias e exuberantes lagoas são importantes fontes de exploração do turismo, contribuindo efetivamente com o desenvolvimento do município e elevando positivamente a imagem do Estado e do Brasil, através de suas inúmeras belezas naturais. A bandeira do município é caracterizada pelas seguintes cores: azul, simbolizando a Lagoa de Papari; amarela, representando suas riquezas; a vermelha, a bravura do seu povo;
branca, a harmonia e a paz dos seus habitantes. No centro, há um emblema com as seguintes representações: a coroa, uma homenagem à Vila Imperial de Papari, uma de suas primeiras denominações. O emblema, em estilo barroco, homenageia a Igreja de Nossa Senhora do Ó. O livro enfatiza a cultura de sua mais notável filha, a escritora Nísia Floresta. O globo ressalta a atuação de sua ilustre filha na literatura com suas repercussões na Europa. A jangada representa as pescarias no litoral e na Lagoa de Papari. Os coqueiros e plantações representam a força da economia agrícola do município. E a cruz representa a fé da comunidade. Com 26.266 habitantes, Nísia Floresta é o 22º município mais populoso do estado do Rio Grande do Norte, com uma densidade demográfica de 77,26 habitantes por quilômetro quadrado. 61% dos seus habitantes ocupam a zona rural, enquanto que 39% vivem na zona urbana. Destes, 51% são homens e 49% mulheres. A zona rural é composta por vários povoados. Os mais destacados são o Porto, Campo de Santana, Pium, Tororomba, Genipapeiro, Currais, Morrinhos e Mazapas. Por situar-se numa área litorânea, as praias fazem parte desse contexto, algumas delas com grande densidade populacional. Pirangi do Sul, Búzios, Barra de Tabatinga, Camurupim e Barreta compõem um dos mais belos cenários do litoral potiguar. Falaremos mais sobre elas adiante. Sua localização está na mesorregião litoral leste potiguar e desde 2002 faz parte da região metropolitana de Natal. Sua área territorial é de 307 km². Limita-se ao norte com Parnamirim, ao sul com Areis, a oeste com São José de Mipibu e toda a área leste é banhada pelo Oceano Atlântico. A cidade está a 40 km do centro de Natal e a 2.373 km de Brasília. Parte do seu território está na área de proteção ambiental Bonfim-Guaraíras. A bacia hidrográfica é composta pelos rios Araraí, Baldum, Cajupiranga, Pirangi, Pium, Trairi e os riachos Boacica, Camurupim e Taborda. Suas inúmeras lagoas transformaram o município num dos maiores fornecedores de água doce do estado, responsável pelo abastecimento de mais de 30 cidades do agreste potiguar, através da adutora Monsenhor Expedito. Quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. Uma frase como esta, cunhada em pleno século XIX, não poderia ter sido proferida por uma mulher qualquer. A autoria dessa frase é de Nísia Floresta, brasileira augusta. Dionísia Gonçalves Pinto nasceu em 12 de outubro de 1810 em Papari, mais precisamente no sítio Floresta, localidade onde se encontra atualmente o mausoléu construído em 1955 para guardar seus restos mortais. Posteriormente, a escritora passou a usar o pseudônimo literário de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nísia, representando parte de seu primeiro nome, Floresta, o sítio onde nasceu, Brasileira, numa referência nacionalista, e Augusta, numa recordação de seu marido Manuel Augusto de Faria Rocha. Sua vida literária teve início em 1831, quando publicou artigos num jornal de Pernambuco, defendendo o ideal republicano, a igualdade política dos sexos e a liberdade aos escravos. Admirada por muitos,
e detestada por outros, ao mesmo tempo em que era chamada de extraordinária e notável, era também chamada de leviana, mestiça, adúltera e indecorosa. Em 1849, foi morar na Europa, onde publicou livros e artigos sobre os mais variados temas, defendendo inúmeras causas. Denunciou o drama dos índios brasileiros, defendeu a abolição da escravatura e a instauração do regime republicano no Brasil, pregou a liberdade de cultos e, acima de tudo, lutou bravamente pela educação da mulher e por sua emancipação. Foi também nessa época que conheceu Auguste Comte, considerado pai do positivismo, com quem cultivou uma grande e respeitosa amizade, comprovada através de várias cartas trocadas entre os dois. É quase impossível tratar de feminismo e de educação no Brasil sem falar de Nízia Floresta, que sempre considerou a educação como o mais importante e eficaz instrumento de conscientização da mulher e de seu papel na sociedade. Nízia Floresta pagou caro pelos seus atrevimentos que desafiaram os costumes daquela época, recebendo duras críticas, inclusive de alguns dos seus próprios conterrâneos. Sua importância histórica é inegável, porém, ao longo do tempo, Nízia Floresta sofreu com o que se chama de memoricídio, ou seja, um esquecimento deliberado de seu nome da história oficial, parcialmente revertido graças ao empenho de pesquisadores e historiadores nas últimas décadas. Nízia Floresta, brasileira augusta, morreu no dia 24 de abril de 1885, aos 75 anos, em Rouen, norte da França, e foi enterrada no cemitério de Bonsecourt. Em 12 de setembro de 1954, seus restos mortais chegaram à sua terra natal, ficando guardados na igreja matriz. Somente em 3 de abril de 1955 foram transladados e colocados definitivamente no mausoléu construído nas proximidades do local onde nasceu, o Sítio Floresta. É bom lembrar que nesse mesmo local já existia um monumento construído e inaugurado em 12 de outubro de 1909, através de uma iniciativa do Congresso Literário do Ateneu Norte Rio-Grandense. O referido monumento seria uma homenagem pela passagem dos 100 anos da escritora. A construção do mausoléu ocorreu através de uma campanha empreendida pela Academia Norte Rio-Grandense de Letras, recebendo doações dos mais variados setores da sociedade potiguar. Tendo recebido da Prefeitura de Nízia Floresta e da Câmara Municipal uma placa metálica, o prefeito em exercício, na época, era o senhor José Ramírez. Em 2009, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei decretando a inscrição do nome de Dionísia Gonçalves Pinto, Nízia Floresta, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Antônio de Souza, advogado, jornalista, escritor e político. Entre os anos de 1890 e 1935, exerceu inúmeros cargos nos âmbitos político e jurídico. Foi promotor, deputado estadual, procurador da República, secretário de governo, governador do Estado, senador da República, consultor-geral do Estado e secretário-geral do Estado. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores personalidades de Nízia Floresta e do Rio Grande do Norte. Tarquínio de Souza Amaranto, político, jurista e professor, bacharel e doutor pela Faculdade de Direito de Recife, em 1857. É considerado o primeiro professor potiguar numa faculdade de Direito, deputado provincial e geral pelo Rio Grande do Norte por várias legislaturas,
entre os anos de 1859 e 1889. Isabel Gondim, professora e escritora, foi a primeira mulher a integrar o quadro de sócios do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Foi também sócia do Instituto Arqueológico de Pernambuco. Além de livros e ensaios sobre história e educação, publicou também 3 livros de poesia. Isabel Gondim é patrona da cadeira número 8 da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Maria da Soledade, radicada no Rio de Janeiro, Maria da Soledade é uma cantora popular de grande repercussão nacional. No início de sua carreira, apresentou-se no programa do Faustão, da Rede Globo, no ano de 2002, onde emplacou alguns dos seus grandes sucessos. Atualmente, se apresenta em shows no Centro Luiz Gonzaga, o mais importante polo de cultura nordestina do Rio de Janeiro. Quando o assunto é cultura de raiz, Nízia Floresta ainda preserva 2 importantes grupos folclóricos: o Boi de Reis do Porto. O ressurgimento desse folguedo ocorreu pelas mãos de Dona Terezinha Leite, uma entusiasta da cultura popular por volta das décadas de 1970 e 80. Desde seu retorno às atividades, os brincantes foram coordenados por seu João de Doca, Luiz de Preta e atualmente por seu Canindé. A família de seu Canindé já está na 3ª geração à frente desse grupo, mantendo viva uma das principais referências culturais do município, apresentando-se frequentemente em eventos locais e de cidades vizinhas. O Coco de Roda de Campo de Santana teve suas origens na comunidade de Cururu. Por volta dos anos 90, um grupo de idosos, coordenados pela Secretaria de Ação Social do município, conseguiu resgatar essa belíssima manifestação cultural. O grupo tinha à frente o mestre Zezé, que conduzia com maestria os brincantes. Atualmente, o grupo é coordenado por Dona Mocinha, notável entusiasta da cultura popular nízia florestense, e está passando por uma reformulação depois da morte de seu Zezé há cerca de 3 anos. A natureza foi pródiga com o município de Nízia Floresta. São mais de 20 lagoas em seu território, cada uma com suas características próprias. Lagoa do Bonfim, considerada uma das maiores e importantes do Rio Grande do Norte, a Lagoa do Bonfim se constitui num dos maiores mananciais de água doce do estado, também conhecida por Lagoa das 7 Pontas. É dela que sai a adutora Monsenhor Expedito, obra construída no final do século XX, que abastece 30 cidades do agreste potiguar. Atualmente, são retirados da lagoa 1.700 metros cúbicos de água doce por hora. Fato este que vem causando preocupação entre os ambientalistas, visto que, recentemente, a lagoa atingiu seu menor volume hídrico, 40%, ou seja, menos da metade de sua capacidade total, que é de 84.268.000 metros cúbicos. Apesar de ser a maior do município de Nízia Floresta, sua importância está praticamente restrita ao fornecimento de água para a adutora, visto que os poucos acessos públicos têm uma infraestrutura precária para o recebimento de visitantes e turistas. Lagoa de Arituba, localizada entre as dunas e as matas de Camurupim, é considerada uma das mais atraentes do município. O acesso é fácil e sua estrutura disponibiliza uma grande área de estacionamento para os visitantes. Bares e restaurantes localizados em suas margens servem pratos à base de camarão e peixe. E o banho em suas águas é considerado um dos melhores da região. Serviços de aluguel de pedalinhos e caiaques também estão disponíveis aos visitantes. Lagoa do Carcará.
Ao contrário de sua concorrente Arituba, seu acesso é um pouco mais difícil. Apesar desse aspecto, a viagem até a Lagoa do Carcará vale a pena. Considerada uma das mais belas do Rio Grande do Norte, suas margens de areias brancas têm uma grande extensão de águas rasas e cristalinas, tornando o local ideal para banhar-se, refrescando seus visitantes do forte calor tão característico da região Nordeste. Dezenas de barracas armadas ao longo de uma de suas margens oferecem aos visitantes um ótimo serviço de bar, com bebidas variadas e comidas típicas. Os visitantes também podem dispor de serviços de aluguel de pedalinhos e caiaques. Os mais corajosos podem se aventurar numa tirolesa armada a partir de uma torre com mais de 30 metros de altura, tendo a lagoa como destino final. Outra curiosidade do Carcará são as redes de cordas armadas em suas margens, um costume cearense que foi adotado pelos potiguares, onde é possível se refrescar e, ao mesmo tempo, relaxar nas águas claras da lagoa. Nos primórdios, a Lagoa de Paraguaçu, que depois veio a se chamar Papari, recebia as águas doces dos rios Trairi, Araraí e Mipibu, desaguando no mar através de um canal natural que chegava até a Barra de Camurupim. Em 1924, ocorreu a maior enchente registrada no século XX, arrombando um estreito canal na Lagoa de Guaraíras, localizada nos municípios vizinhos de Senador Georgina Avelino e Areis, e permitindo a entrada das águas do Oceano Atlântico e, consequentemente, interferindo em todo o sistema lagunar da região. Com o intuito de conter a entrada dessas águas salgadas nas lagoas de Papeba e Papari, em 1956, o governo construiu então a primeira barragem de Surubajá e acabou destruída em 1959 pelas águas das marés. Em 1962, o governo começou então a construção de uma nova barragem, na tentativa de dessalinizar a lagoa, tornando novamente as terras úmidas dos vales do Trairi e Santo Alberto apropriadas para a agricultura. A moderna barragem foi construída com 72 comportas automáticas. A partir desse momento, deu-se início então um período de litígio entre produtores rurais e pescadores, visto que, com o fechamento das comportas, o volume das águas da Lagoa de Papari seria reduzido de 1.000 hectares para cerca de 300. No início de 1974, passados apenas 2 anos após o fechamento da barragem, ou seja, 50 anos depois da maior enchente do século, ocorreu outra grande enchente, causando inundações em várias cidades marginais. Essa grande enchente rompeu uma das margens da barragem de Surubajá, fazendo com que as águas da Lagoa de Guaraíras voltassem a inundar todo o complexo lagonar de Papeba e Papari, através dos canais do Buqueirão e de Surubajá. Essa situação permanece até os dias atuais. E, em decorrência desse evento, a Lagoa de Papari hoje é considerada uma laguna, a partir do momento em que passou a receber as águas do Oceano Atlântico, através do fluxo das marés oriundos da Lagoa de Guaraíra. Historicamente, a Lagoa de Papari pode ser considerada a grande mãe do que hoje se chama Nísia Floresta, dando vida e sustento a centenas de famílias dessa região ao longo de vários séculos. O litoral de Nísia Floresta é considerado um dos mais belos do Rio Grande do Norte. São várias praias com diferentes particularidades. Saindo de Natal, nos rumos do litoral sul, o visitante leva menos de meia hora para começar a conhecer esse magnífico litoral,
que tem início na tranquila praia de Pirangi do Sul e termina na bucólica e deserta Praia de Barreta. Pirangi do Sul, conhecida por sua tranquilidade, ao contrário da sua vizinha Pirangi do Norte, costuma ser bem visitada durante a alta temporada. Possui muitas casas de veraneio e sua orla é composta por lindos coqueirais que embelezam ainda mais a sua paisagem. Suas águas são tranquilas, sendo muito procurada pelos praticantes de esportes náuticos. Conta ainda com ótima infraestrutura de barracas e quiosques que servem pratos e petiscos da culinária local. Búzios, conhecida por suas águas revoltas, com ondas fortes e perigosas, essa praia é uma das mais habitadas durante o período de veraneio. A prática do surf é uma de suas maiores atrações, em razão de suas fortes ondas que ocorrem em qualquer época do ano. O visitante pode encontrar muitos bares e restaurantes ao longo de sua orla, caracterizados por sua simplicidade e pelos preços acessíveis, com pratos baseados, em sua maioria, por frutos do mar. Barra de Tabatinga, conhecida como a Praia dos Golfinhos, Barra de Tabatinga figura entre as mais belas do estado. Nela, o visitante pode praticar esportes radicais, como voo de parapente e asa delta. Do alto de suas falésias, é possível ver boa parte do litoral sul, considerada uma das paisagens mais deslumbrantes da região. Outra atração de grande interesse é o Mirante dos Golfinhos, onde os mais pacientes podem avistar as brincadeiras dos golfinhos nas marés altas. Os interessados por culinária de raiz podem visitar a Casa da Tapioca, localizada próxima à rótula de Tabatinga. O local existe há mais de 60 anos, produzindo derivados da mandioca, tendo como carro-chefe a mais deliciosa tapioca do litoral sul do Rio Grande do Norte. Suas instalações rústicas e simples dão um toque de charme ao lugar, onde o visitante pode saborear tapiocas quentinhas, feitas na hora. O lugar ainda dispõe de um pequeno espaço para a venda de artesanato e souvenirs típicos da região. Camurupim, caracterizada pela imensa barreira de arrecifes, que fazem surgir inúmeras piscinas naturais ao longo de sua orla, a Praia de Camurupim é considerada uma das mais calmas do litoral de Nísia Floresta. Lugar considerado ótimo e seguro para a diversão de crianças em suas águas límpidas e rasas. Na maré baixa, o grande atrativo da praia é a Pedra Oca, uma pequena gruta formada sob os arrecifes que dá passagem às águas do mar para a faixa de areia. Nas noites de maré baixa, os nativos costumam visitá-la em busca de aratus, lagostas e as temíveis moreias, uma das iguarias preferidas pelos índios potiguares que habitavam o litoral do estado. A bucólica Praia de Barreta é a menos conhecida e menos frequentada pelos turistas que visitam o litoral de Nísia Floresta. Caracterizada por sua estreita faixa de areia, muito próxima à imensa barreira de arrecifes, presente em toda a extensão de sua paisagem, essa tranquila praia é o paraíso dos nativos e de seus poucos moradores permanentes. O pouco movimento em seus magníficos poços formados nas marés baixas só ocorre durante o verão e, por essa razão, é também considerada uma das praias mais desertas do litoral sul. Não há nenhuma infraestrutura de bares e restaurantes em sua orla. Por ser uma árvore de origem africana, o baobá existente no centro da cidade de Nísia Floresta chama a atenção. Não apenas pelo seu tronco exageradamente grande e seu aspecto exótico, mas pelo fato de sua própria existência num país tão distante do continente africano. Dentre as muitas teorias, a mais provável
é que um dos milhares de negros que foram escravizados no Brasil tenha trazido algumas sementes dessa planta. Há relatos que o primeiro baobá de Nísia Floresta foi plantado na comunidade de Tororomba. Esse baobá não mais existe, mas foi o pai do baobá existente no centro, plantado por um senhor conhecido como João de Moura Júnior em 1877. Essa é apenas uma das versões da história do baobá de Nísia Floresta. Há várias outras. A Floresta Nacional de Nísia Floresta tem início em 20 de novembro de 1948, através da doação de um terreno de 170 hectares pela Prefeitura Municipal para a União Federal. Em 28 de fevereiro de 1967, a área foi incorporada ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF. Em 27 de setembro de 2001, o decreto da Presidência da República dá uma nova destinação a esta área, criando a FLONA, Floresta Nacional de Nísia Floresta. Seus principais objetivos são a promoção e o manejo adequado dos recursos naturais, a garantia e a proteção de recursos hídricos e belezas cênicas, e o fomento e o desenvolvimento da pesquisa científica, tendo como foco sua exploração sustentável. A FLONA também desenvolve atividades de educação ambiental, visitas de instituições de ensino da região, fiscalização interna no seu entorno e coleta de sementes. O acesso ao parque é permitido apenas nas áreas destinadas à visitação pública, onde é possível visualizar, através de painéis, um pouco da história e das atividades do parque. Conhecida também como Casa Forte, a Casa de Pedra de Pirangi é uma edificação rústica de alvenaria de pedra e cal, localizada na margem direita do rio Pirangi, já nas proximidades de sua foz. Foi construída pelos franceses em 1570 para dar apoio à exploração do pau-brasil. Apesar de encontrar-se em estado de ruínas, a mesma é considerada um dos mais importantes monumentos arquitetônicos do país. Historiadores acreditam que a Casa Forte de Pirangi deve ser uma das mais antigas construções em alvenaria do Brasil. Sua área é de aproximadamente 338 metros quadrados e suas paredes apresentam uma altura de 3 metros, com uma espessura de 70 centímetros. É provável que o material utilizado em sua construção deva ter sido as pedras dos rios localizados nas proximidades e um tipo de cal produzido através de conchas dos moluscos. Outro importante componente utilizado foi o óleo de baleia, cuja função era dar aderência à massa. Por se tratar do importante patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Norte, a Casa de Pedra foi tombada pela Fundação José Augusto em 17 de fevereiro de 1990. Construída pelos ingleses há quase 200 anos, a estação ferroviária de Papari fazia parte de um trecho ferroviário da Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway, que fazia a ligação entre Natal e Nova Cruz, tendo sido inaugurada em 1881. É um prédio em estilo neoclássico, com arcos góticos, tendo sido tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual em 6 de dezembro de 1984. Sua construção foi planejada essencialmente para o escoamento dos derivados da cana-de-açúcar da região compreendida entre a cidade de São José do Mipibu e a vila de Papari. Posteriormente, a linha passou a transportar também passageiros, possibilitando viagens entre Natal e Recife. Em meados de 1977, os trens de passageiros deixaram de passar pela velha estação. Os cargueiros
ainda circularam até 1997, principalmente no transporte de cimento e sal entre os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco. A estação em si foi desativada em 1981. Em 1995, o prefeito de plantão do município convidou intelectuais e estudiosos de Nísia Floresta e de Natal e criou uma comissão para a implantação do Museu da Mulher Norte-Rio-Grandense. A ideia era restaurar o antigo prédio da estação e nele instalar o referido museu, evidenciando e dando destaque à figura de Nísia Floresta. Criou-se a comissão, composta por pessoas do mais alto gabarito intelectual do Estado e, concomitantemente, foi dado início à reforma do prédio, sob a supervisão da Fundação José Augusto. Lamentavelmente, antes da conclusão da reforma, a comissão tomou conhecimento de que o prédio não mais abrigaria o tão sonhado museu e que, nele, seria instalado um restaurante particular, causando constrangimento e decepção aos seus membros e à comunidade Nísia Florestense. Ambientada na antiga bodega de seu Joca Paixão, figura lendária da charmosa Vila São João, essa cachaçaria chama atenção pela originalidade das suas instalações e pelo grande acervo de cachaças brasileiras. A velha bodega foi reformada mantendo quase que completamente sua estrutura original, abrigando a cachaçaria de forma organizada e inteligente. Esse comércio teve início no ano de 1922, numa sala da antiga casa de seu João Paixão, pai de seu Joca. O prédio que atualmente abriga a cachaçaria foi construído em 1935, ano em que nasceu João Arlindo do Nascimento, o Joca Paixão. Em 1941, com cerca de 6 anos, seu Joca passou a ajudar seu pai nos pequenos afazeres da bodega, onde permaneceu atuando fielmente como vendedor até 2015. 5 gerações tiveram seu sustento gerado a partir dessa bodega, reinaugurada em 2021 como Cachaçaria Bodega do Joca Paixão, mantendo vivo o empreendimento comercial do avô e do bisavô. Seu Joca Paixão faleceu em 2016, deixando um legado de lealdade às tradições do comércio em Nísia Floresta. A cachaça Papari é produzida pela Fazenda Brasileira Augusta, localizada na zona rural de Nísia Floresta. A cachaçaria, ambientada numa pequena vila, disponibiliza aos visitantes, além da famosa Papari, cerca de 600 outros rótulos produzidos em outros estados brasileiros. Além da Papari, na versão prata e envelhecida, a cachaça lançou a versão Cravo e Canela, voltada para o público feminino. Em 2018, a cachaça Papari venceu o concurso mundial de Bruxelas, que premiou a cachaça envelhecida Papari, representante do Rio Grande do Norte, com o selo ouro. Fundado em 12 de março de 2012, por iniciativa do Centro de Documentação e Comunicação Popular, o Museu de Nísia Floresta é fruto de um amplo processo de mobilização comunitária que envolveu escolas, mestres e mestras dos saberes tradicionais, grupos da cultura popular, professores e alunos de escolas públicas. O museu foi desenvolvido com dupla finalidade: ser um espaço de preservação e difusão da memória e história da escritora Nísia Floresta e um espaço de acesso aos bens culturais, de formação e incentivo à produção educativa e cultural da população de Nísia Floresta e do Rio Grande do Norte. O museu dispõe de 4 salas temáticas identificadas por cores. As salas verdes e amarela
são dedicadas exclusivamente a Nísia Floresta. Nelas, o visitante tem acesso a praticamente toda a sua história, através de painéis com textos e imagens, onde é possível acompanhar, numa linha de tempo, toda a sua vida. A Sala Azul é dedicada às mulheres, com ênfase e destaque para as Nísia florestenses e as potiguares. A Sala Branca está projetada para exibição de exposições temporárias. Qualquer artista pode dispor do espaço para expor suas obras. Um dos aspectos mais intrigantes e curiosos de Nísia Floresta são as ruínas de Cururu. Em 1974, essa comunidade, considerada então como uma das mais antigas do município, foi completamente submersa pelas águas dos rios Trairi e Araraí. Fato este que provocou o rompimento de vários açudes e barragens a partir de Santa Cruz de Inharé. Toda essa água desagou de forma repentina na Lagoa de Papari, subindo seu nível de forma descontrolada e inundando completamente a comunidade de Cururu. Todos os seus moradores foram obrigados a fugir para as regiões mais altas, abandonando tudo em busca de um lugar seguro. Passado o grande susto, seus moradores foram orientados a não mais retornar para o antigo povoado. Hoje, na antiga Cururu, restam apenas as ruínas da capela e do cemitério. Segundo relatos dos mais antigos, a capela resistiu à inundação e ficou de pé após as águas baixarem. Infelizmente, os próprios moradores destruíram aquela importante edificação, considerada como uma das mais antigas do município. O cemitério nada sofreu em virtude da enchente, por se localizar no alto de uma duna, bem acima do nível da lagoa. Porém, os mortos não tiveram sossego e muitas de suas catacumbas foram violadas e quebradas por atos de vandalismo. Quem ainda permanece de pé e ainda preservado é o antigo cruzeiro, localizado exatamente em frente das ruínas da antiga capela. Guardado apenas por alguns cachorros que por lá habitam, o belíssimo cruzeiro resiste ao tempo e se mantém de pé, de forma imponente, numa demonstração de força frente ao vandalismo e às intempéries do ermo lugar. Na segunda metade do século XX, a Arquidiocese de Natal empreendeu várias iniciativas que tornaram-se conhecidas internacionalmente como o Movimento de Natal. Dentre as iniciativas implementadas, a pioneira e inovadora foi a experiência das vigárias paroquiais em Nísia Floresta. No ano de 1963, o então administrador apostólico de Natal, Dom Eugênio Sales, conseguiu a autorização da Santa Sé para que as religiosas assumissem a administração das paróquias. A administração da paróquia de Nossa Senhora do Ó foi entregue então às missionárias de Jesus crucificado. A partir de então, foi concedido às irmãs todos os direitos e deveres de vigárias paroquiais, com exceção da administração dos sacramentos, da penitência e da Eucaristia. A experiência durou 25 anos e sua importância consistiu em favorecer aos trabalhadores rurais condições de se tornarem protagonistas do seu destino. Sua singularidade abriu espaço para uma reflexão e respeito do papel da mulher na igreja. A casa onde as missionárias de Jesus crucificado moravam pertence à paróquia de Nossa Senhora do Ó. E através do decreto de número 02/2013, passou a ser um espaço de memória da Arquidiocese de Natal. Nas palavras de Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo da Arquidiocese de Natal, abre aspas, a paróquia de Nossa Senhora do Ó foi berço de várias ações revolucionárias. Foi nela
que aconteceu a primeira experiência da campanha da fraternidade em 1962. 2 anos depois, foi assumida pela CNBB. Fecha aspas. A construção da igreja de Nossa Senhora do Ó foi iniciada em 1703, quando Papari era um pequeno povoado. Porém, as obras só terminaram em 1755. Reza a lenda que uma imagem da santa, Nossa Senhora do Ó, apareceu misteriosamente boiando em um rio, e que esse rio seria subterrâneo, caudaloso. O que se sabe é que a igreja foi construída exatamente nesse local, por orientação dos capuchinhos italianos, que faziam missão catequética com os índios da região, e que o tal rio, por ser subterrâneo, corre por baixo da igreja até os dias de hoje. Muita gente acredita nessa história e alguns dizem que é possível ouvir o barulho das águas na sacristia da igreja. Naquela época, início do século XVIII, predominava no Brasil o estilo barroco, sendo essa uma das principais marcas que caracterizam o templo. Os festejos da padroeira ocorrem no mês de dezembro, tendo o encerramento no dia 18, feriado municipal, quando é realizada uma grande procissão pelas principais ruas da cidade. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma viagem. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para seguir viajando pelas terras potiguares.